Durante sua live semanal, a deputada federal Bia Kicis, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, falou sobre a participação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, em audiência pública na Câmara. Bia Kicis apontou que, na audiência pública, os deputados tinham pouco tempo para falar, mas que ela tentou utilizar seu tempo para rebater fake news sobre o seu projeto de voto impresso auditável. A deputada lembrou que convidou o ministro para participar da comissão especial que discute o projeto, mas que a comissão apenas recebeu um convite para visitar o TSE. Bia Kicis desabafou. Eu fui várias vezes ao TSE e nenhuma vez eles conseguiram comprovar os argumentos que eles usam de que as urnas são seguras e auditáveis. A gente sabe que isso não é verdade. Assista. Na quarta-feira, o ministro Barroso participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, no plenário Ulisses Guimarães. São 3 comissões e um grupo de trabalho que estão mexendo com questão de reforma política, reforma eleitoral e com, claro, a PEC do voto impresso auditável. E nós, por intermédio do presidente da comissão, que é o deputado Paulo Eduardo Martins, nós convidamos o ministro Barroso para falar na nossa comissão. Mas ele não aceitou vir na nossa comissão, ele foi no auditório, ele foi no plenário para falar para todas as comissões ao mesmo tempo. Isso para nós foi bem ruim. Por que foi ruim? Porque nós não tivemos tempo para nos aprofundarmos nas questões. O ministro teve 20 minutos para falar, depois os presidentes das comissões tiveram 10 minutos para falar, a grande maioria deles dividiu o tempo com os relatores, e depois os líderes de partidos tiveram 3 minutos para falar. E aí o Major Vitor Hugo, líder do PSL, ele me convidou para poder falar pelo PSL, eu acabei falando 4 minutos, né? Mas mesmo assim, muito pouco tempo para conseguir desconstruir toda a narrativa que o ministro Barroso ficou ali 20 minutos falando. E depois, a cada, acho que 5 que falava, ele ainda tinha mais 10 minutos para rebater também. Então, gente, obrigada, Sandra Marta Frazon, está dizendo que viu a minha colocação, que foi ótima. Obrigada. Eu tive muito pouco tempo para falar, mas eu procurei ir no essencial, né, que foi falar, né, da história de que as pessoas acham que é a volta do voto no papelzinho, várias fake news que falam, e falei da importância do voto impresso auditável, né, com a urna eletrônica, e também que o escrutínio tem que ser público, ou seja, a contagem dos votos precisa ser pública, né? Então, foi isso que eu falei, e insisti que o ministro viesse na comissão especial do voto impresso da PEC 135 falar conosco. Ele não quer vir, convidou a gente para ir até o TSE, mas eu falo para vocês que eu já fui várias vezes ao TSE, inclusive eu falei isso para o ministro, eu fui várias vezes ao TSE e nenhuma vez, né, eles conseguiram nos comprovar os argumentos que eles usam de que as urnas são seguras e auditáveis. A gente sabe que isso não é verdade, né? A gente sabe disso. Bom, vamos lá. Na quarta noite, nós tivemos a nossa super live do voto impresso, com a participação da deputada Soraya Manato, PSL do Espírito Santo, deputado estadual Coronel Sandro, que é de Minas Gerais, PSL Minas, e do professor Clóvis Fernandes, tá? Então, o professor Clóvis deu um show, porque ele conhece a fundo, né, esse trabalho,
e ajudou a tirar muitas dúvidas, né? Presidente do TSE. Ministro, falo a Vossa Excelência, quero dizer que a sua forma elegante de falar, ela é muito sedutora, ministro. E eu tenho certeza que seduz a muitos e poderia seduzir a mim, caso eu não tivesse o profundo e sólido conhecimento que tenho, militando, estudando, participando ativamente desde 2014 da questão da urna eletrônica com ou sem o voto impresso. Essa minha luta já vai longe, ministro. Quero dizer que estive várias vezes no TSE, inclusive apresentando sugestões, indagações, e várias dessas indagações, ministro, foram transformadas em grupos de trabalho que nunca nos deram as respostas pleiteadas. E eu quero dizer que falo aqui dessa tribuna em nome de milhões de brasileiros, ministro, que hoje não confiam na urna eletrônica sem o voto impresso. Recentemente, essa semana mesmo, tivemos uma pesquisa do IBESP, que é um instituto muito conceituado, que disse que 60,3% das pessoas perguntadas disseram não confiar no sistema. Isso é muito grave, ministro, porque a eleição, como disse o deputado Paulo Eduardo Martins, ela é feita não para aquele que presta o serviço, ela é feita para o eleitor e para os candidatos. Então, é uma coisa certa, nós temos que trabalhar para aprimorar esse sistema. Ministro, o tema de hoje, urnas eletrônicas e também fake news. E nós temos sido vítimas de muitas fake news, ministros, que eu entendo como desinformação. O povo tem sido desinformado, por exemplo, quando se fala em retrocesso, que nós queremos o retrocesso. Muitas pessoas, das mais simples às mais cultas, elas pensam que nós queremos a volta da cédula de papel. Ministro, nós queremos aprimorar o sistema, como, por exemplo, o sistema argentino, que é a urna de terceira geração. Quando se diz que o nosso sistema é o mais moderno, inclusive festejado do mundo, em tecnologia, nenhum sistema que conte com 25 anos de idade pode ser considerado moderno, ministro. As urnas da Argentina, elas contam com a urna eletrônica, a máquina de votação e também a impressão para que se possa conferir o resultado. O sistema, lamentavelmente, ele não é transparente. Ele também não atende ao requisito do ato administrativo, que é da publicidade, porque o ato de contar o voto, o escrutínio, ele é um ato administrativo, ministro. E eu gostaria, como autora aqui da PEC, ministro, eu gostaria muito de contar com a sua presença na nossa comissão, para que nós realmente pudéssemos debater esses temas a fundo e não de forma tão rasa como é possibilitado aqui nesse momento. Gostaria de conversar com Vossa Excelência, porque tenho certeza, ministro, que tanto Vossa Excelência como os demais ministros que presidiram o TSE não têm o conhecimento técnico, mas sim o conhecimento jurídico. E quem garante a Vossas Excelências que o sistema é rígido é a equipe técnica do TSE, que, ministro, é o pai da criança. O pai da criança nunca vai dizer que a criança é feia, ministro. Então, nós precisamos conversar. Eu quero que o TSE seja um aliado nosso, seja um aliado do povo brasileiro nessas eleições. Não pode haver esse antagonismo entre aquele que presta o serviço e o eleitor, que é a quem o TSE deve servir, ministro. Todas as dificuldades colocadas, elas são superáveis. E é por isso que eu quero muito que Vossa Excelência participe conosco da nossa comissão especial da PEC 135. Muito obrigada. Deputado Isaldi, grato pela gentileza da oferta à palavra. Meu nome é Samuel Gomes, eu sou advogado e sou secretário, funciono como secretário executivo da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional, presidida pelo senador Requião. O senador Requião foi o autor do primeiro projeto em defesa do voto impresso. Na época, o Amilcar, que está conosco aqui, foi em 99, foi um inspirador do projeto. O Brizola apoiou o Requião e me contava no bastidor aqui, contou a todos os senhores aqui,
a pressão que, à época, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Jobim, exerceu sobre a tentativa de aprovar o projeto. Depois foi aprovado e, mais adiante, esse projeto acabou naufragando e nós tivemos outras tentativas. O que é que o mandato do senador Requião e eu e outros companheiros estamos fazendo? Eu conheci os companheiros que estão aqui, quero dizer o seguinte a todos, eu sou um nacionalista, a minha orientação política é a defesa da soberania nacional e eu sou um homem de esquerda, sou um nacionalista de esquerda e a causa da soberania nacional não tem dono ideologicamente. Qualquer pessoa de boa vontade, qualquer brasileiro honesto deve defender a soberania popular porque ela é a única alternativa para a defesa da soberania nacional. Nós estamos sob ataque nesse momento, depois que descobrimos o pré-sal. Nenhum país do mundo que descobriu o petróleo e que seja um país subdesenvolvido sobreviveu, com exceção da Arábia Saudita, que é uma monarquia. Todas as demais democracias foram destruídas por um processo de dominação. Então, para mim, não tem esquerda, direito, avesso, do lado, de oblíquo. Para mim, a defesa da pátria brasileira e a soberania popular é uma pedra de toque e a muralha diante da qual nós temos que nos defender o Brasil. Neste momento, uma iniciativa, deputado Isaldi, o senhor que está à frente dessa luta, o deputado Bolsonaro que está aqui, há uma iniciativa. À frente, alguns senadores e deputados tomam a iniciativa de criar a Frente Parlamentar Mista em defesa da contagem pública dos votos. É uma maneira, deputado Bolsonaro, deputado Isaldi, de o parlamento dizer ao Supremo Tribunal Federal que não terminou a conversa. Que aquele julgamento fake, o julgamento de fancaria que foi feito no Supremo Tribunal Federal não colocou, como imaginam eles, como sonham eles, e não colocou um fim nessa discussão. A discussão só termina no dia em que o Brasil tiver um sistema público auditável de contagem dos votos. Até lá, os brasileiros de boa vontade de todas as colorações partidárias e ideológicas estão de pé. Queira, deputado Isaldi, receber a minha homenagem, a homenagem do senador Requião ao senhor pela iniciativa, e quero dizer que estamos firmes e fortes com todos os senhores, estamos na luta e, sem dúvida nenhuma, venceremos.